vamos trabalhar um pouquinho as religiões orientais. Já tínhamos visto no passado, no 7º ano, as religiões abraâmicas, as 3 religiões monoteístas. A recordar, por ordem cronológica, temos o judaísmo, depois o cristianismo e o islamismo. Então, falar hoje sobre as religiões orientais. Certamente que há certas expressões que não vos são estranhas, como por exemplo yoga, como por exemplo karma, como por exemplo o eterno retorno ou a reencarnação. São tudo expressões que vêm da filosofia hindu e budista e que hoje vamos abordar. Então, o hinduísmo é uma religião, é daquelas que atualmente são professadas. A mais antiga nasceu há cerca de 5.000 anos na Índia. O hinduísmo é uma religião, é a mais antiga do mundo, não há um fundador propriamente dito, ao contrário, por exemplo, do cristianismo. Sabemos quem foi o fundador, Jesus Cristo, ou do budismo, cujo fundador, como todos sabemos, também foi Siddhartha Gautama, também chamado Buda ou Iluminado. O hinduísmo, na verdade, compõe-se por uma miscelânea de vários valores, filosofias e crenças derivadas de diferentes povos e culturas. O que é o hinduísmo? O hinduísmo é um tipo de união de crenças e tradições étnicas. Atualmente é a 3ª maior religião do mundo em número de seguidores. Teve origem aproximadamente há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, portanto 5.000 anos antes de nós, na antiga cultura védica, quando o Vale do Indo foi invadido. Além da Índia, existe um grande número de seguidores em países como o Nepal, o Bangladesh, o Paquistão, Sri Lanka e a Indonésia. Eles têm também livros sagrados, como por exemplo os Vedas, palavra sânscrita que significa conhecimento divino. Os Vedas são hinos escritos em sânscrito arcaico e que datam 12 ao século V antes de Cristo. Temos aqui exemplos. Os Vedas foram comentados e explicados e completados por outras obras como Brahma, Upanishad e Ramayana. A crença do hinduísmo: aqueles que seguem o hinduísmo devem respeitar as coisas antigas, a tradição, acreditar nos livros sagrados, acreditar nos deuses, porque eles têm uma cultura religiosa politeísta, já lá iremos, e também persistir no sistema de castas. A sociedade deles está dividida em várias castas, como veremos já a seguir. O nascimento de uma pessoa dentro de uma determinada casta é o resultado de um karma, ou seja, na vida passada, esta pessoa, pelas obras que praticou, tem uma recompensa, ou pode ser melhor ou pior, na vida atual. E isso tem o nome de karma. É interessante que muitas vezes usamos também esta expressão de o que é que fizemos na vida passada para merecer isto. Às vezes são desabafos, mas o cristianismo, como sabemos, não acredita na reencarnação. Eles têm 3 deuses principais: Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, que vem da raiz Brah e significa crescimento. Brahma é o pai e a origem de todas as coisas, é o criador do universo. É representado com 4 caras e 4 braços para indicar a sua omnipotência. Está presente em todas as coisas, podendo manifestar-se sob qualquer espécie, como por exemplo as vacas, de onde se acredita que Brahma, numa determinada reencarnação, adquiriu esta forma deste animal, e é por essa razão também que a vaca é sagrada na Índia. Além disso, também os elefantes são tidos em alta estima, ou como por exemplo o rio Ganges. O rio Ganges, que já lá iremos ver também à frente o seu significado. Vishnu é uma outra divindade, é a divindade solar que preside às coisas criadas, conserva-as, fazendo-as prosperar.
Portanto, Brahma dá a vida, Vishnu mantém as coisas vivas, os animais, as formas de vida, durante mais ou menos tempo, e depois o deus Shiva, que é o oposto de Vishnu, é o chamado destruidor. Mas não é propriamente um conceito negativo que eles têm, dado que, como eles acreditam na reencarnação, o facto de viveres determinada vida, determinados anos, não é o fim de tudo. Shiva, digamos que destrói esta vida para que ela possa voltar a nascer. Se esta pessoa, pela sua conduta, pelos seus valores, pelas suas atitudes, viveu uma vida correta, terá mais benefícios na vida futura que vier a encarnar. Pelo contrário, terá uma vida mais penosa se nesta vida não se portou tão bem e não foi eticamente uma pessoa tão correta. Temos aqui uma imagem de como eles respeitam a vaca sagrada, sendo que na estrada são os transeuntes, são os carros, são os automóveis, são as motas, são os passageiros que se desviam dos animais e não ao contrário, os animais a desviarem-se das pessoas. No que eles então acreditam? Como já vimos, eles têm animais que consideram em alta estima, sagrados, a vaca, também o rato e a serpente em determinadas zonas. Numas zonas não têm bem este conceito, mas a verdade é que chegam ao ponto, em alguns sítios ainda, a erguer templos em honra destes animais. O rio Ganges é também considerado um rio sagrado no qual milhares de pessoas se banham diariamente a fim de se poderem purificar. O rio Ganges também é utilizado para depositar as cinzas dos defuntos, uma vez que existe também este conceito. Imaginem, pensem um pouquinho no ciclo da água. Pensem como ao chover a água corre pelo rio e depois dirige-se ao mar, evapora, volta depois a chover. Esta ideia de eterno retorno é acompanhada também nesta tradição de depositar as cinzas dentro do rio Ganges, nesta ideia de que aquela pessoa, aquela alma vai voltar outra vez a encarnar com uma determinada carga, positiva ou negativa, conforme o karma é, digamos assim, a consequência daquilo que se viveu na vida anterior. No norte do rio Ganges, onde eles tomam os tais banhos para se purificarem. As divisões da sociedade hindu. A sociedade hindu está dividida basicamente em 4 castas: os brahmanes, que são religiosos ou nobres; os kshatriyas, são os guerreiros; os vaishyas, camponeses e comerciantes; e depois temos os sudras, que são os escravos. À margem de todas estas classes existem os párias, que são intocáveis porque não têm casta. Uma outra representação das 4 castas, em que os brahmanes estão no topo, na cabeça; os kshatriyas são os membros; os guerreiros; vaishyas são os mercadores e artesãos; e depois tens os sudras, que estão na base, digamos assim, da pirâmide. Exemplo de templos hindus extremamente trabalhados em pedra. De facto, tem uma beleza incrível, fora daquilo que são também os nossos parâmetros dos nossos templos. Um pormenor de mãos pintadas de uma noiva que se prepara para o casamento. Então, falando do matrimónio, no matrimónio, por exemplo, é dever dos pais escolher a esposa com quem o filho ou a filha irá casar. De facto, o matrimónio não é só a união de 2 pessoas, mas também de 2 famílias. Durante a cerimónia, os maridos permanecem sentados num banquinho e os noivos são declarados unidos quando as mãos esquerdas de ambos foram ligadas com um fio. De seguida dão 3 voltas ao redor do fogo sagrado e finalmente vem o ritual dos 7 passos, que simboliza o nutrimento, a força, os filhos, a saúde, a fortuna, as estações, o amor e o começo de uma nova vida. Depois de alguns dias, numa cerimónia, a criança, quando nasce, recebe o nome sobre a indicação de um sacerdote hindu.
a criança é lavada e sobre a sua língua escreve-se a palavra Ahum, que é o símbolo do hinduísmo, ou também designado por Om, que representa o Absoluto ou a Trindade Sagrada Brahma, Vishnu e Shiva. Eles, na verdade, acreditam numa multiplicidade de deuses, mais de 300, mas na verdade não são bem este número porque são reencarnações dos três deuses principais, Brahma, Vishnu e Shiva. Este símbolo representa o Deus omnipotente e a fonte de toda a existência, o passado, o presente e o futuro. Relativamente à morte, aos funerais, após a morte o corpo é lavado e envolvido num pano, logo após é queimado sobre uma fogueira. O fogo deve ser aceso pelo filho mais velho ou um parente próximo. Depois da cremação, as cinzas devem ser recolhidas e dispersas no rio ou no mar. Assim, a alma poderá reencaminhar-se, renascer. A oração deve fazer-se pelo menos 2 vezes ao dia, ao nascer e ao pôr do sol. Recitam-se textos dos Vedas e oferecem-se flores e fogo à divindade a que se presta homenagem. Aquela posição do yoga que nós já ouvimos falar tantas vezes é uma postura corporal de meditação. No Ocidente pratica-se muito yoga como forma de relaxamento físico e psíquico, mas para eles esta é uma postura, digamos assim, a mais correta para praticarem a meditação e a oração. Depois o budismo, assim como o cristianismo tem um fundador que foi Jesus e deriva de uma outra religião anterior que é o judaísmo, assim também o budismo deriva de uma religião anterior que é o hinduísmo. Enquanto o hinduísmo não tem fundador, o budismo tem fundador. O seu fundador foi Siddhartha Gautama, também chamado Buda ou Iluminado. E fundou esta religião cerca de 500 anos antes de Cristo, portanto há 2500 anos, no norte da Índia. Aos 29 anos, apesar dos esforços do seu pai para se esconder e afastar Siddhartha Gautama da pobreza, da doença e da morte, ele acaba por sair do palácio, no qual esteve confinado até aos 29 anos, e acaba por, já depois de casar e ter filhos, presenciar 4 situações que vão mexer muito com toda a vida dele. Ele deparou-se ao sair do seu palácio com um homem doente, depois com um defunto, com um velho e com um asceta. E estas 4 visões marcaram tão profundamente que ele inicia uma nova etapa na sua vida, buscando o sentido para essa mesma vida. Depois de muita busca e após ter alcançado o estado de meditação, o jhana, Gautama estava debaixo de uma figueira quando sente uma inspiração, uma iluminação e acaba por intuir o sentido para a vida. Através de 8 caminhos, que são chamados os 8 caminhos corretos: compreensão correta, pensamento, palavra, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Através de toda esta filosofia de bem pensar, bem fazer e bem ajudar o próximo, e de orações em família ou individuais, ele acha que vai conseguindo avançar na sua perfeição espiritual. Os budistas visitam mosteiros ou templos para pensar em Buda, nos seus ensinamentos e para celebrarem festividades. Os lares também têm frequentemente santuários caseiros, com imagens de Buda rodeado de flores, campainhas, incenso, etc. Tem templos belíssimos e, na sua prática de vida diária, eles esforçam-se por fazer boas obras. Algumas dessas boas ações é, por exemplo, tratar, cuidar, limpar as estátuas de Buda. Outro exemplo, por exemplo, é libertar os animais que estão aprisionados. Sim, muitas vezes eles
libertam os pássaros que estão em gaiolas para colecionar méritos, assim como os monges, por exemplo, dão comer aos peixes, que se calhar mais abaixo são pescados por pescadores para alimentar as suas famílias, mas ao alimentar os peixes, ao fazer estas boas ações, eles estão a ganhar méritos para a sua vida futura, para a sua perfeição espiritual e para atingirem aquilo que é o seu objetivo, que é o Nirvana, uma espécie de céu budista. Também têm animais em autoestima, como por exemplo a cegonha, porque eles acreditam que Buda, numa das suas encarnações, assumiu a forma deste animal. Poderíamos dizer que o Tibete está para o budismo, assim como Roma e o Vaticano está para o cristianismo. Esta cidade, no topo dos Himalaias, é uma cidade espiritual com muita carga significativa e é lá que o Dalai Lama, uma espécie de Papa budista, tem a sua residência. Dalai Lama esse, o atual, que eu tive o prazer também de conhecer aqui há uns anos em Fátima, quando ele se dirigiu a Portugal para sinalizar e para tentar angariar boas vontades no sentido de não deixar esquecer a ocupação que foram vítimas após a Segunda Guerra Mundial pela China, naquela zona, que a tomou como mais uma das suas províncias chinesas. Dalai Lama é então uma espécie de Papa, o atual, que dirige esta religião. Aconselho a este propósito, aconselho muito vivamente a verem o filme 7 anos no Tibete, que mostra a história da invasão da China nesta zona do Tibete, e conta a história verídica de um alpinista alemão na altura da Segunda Guerra Mundial, que acaba por se isolar nesta cidade para fugir à prisão inglesa. Nós sabemos, os ingleses, nesta altura, mandavam na Índia e há um grupo de alpinistas que vai tentar escalar o Pico Everest e acaba por se ver refém dos ingleses da Segunda Guerra Mundial. Então, um grande filme baseado todo ele em factos verídicos, e o rapazinho de 12 anos que lá aparece é o atual Dalai Lama. War tested him. Fate challenged him. Do you realize how many men could survive such an ordeal? We should respect them. Until he found himself in a forbidden world. His Holiness the Dalai Lama would like to meet you. That would change him forever. It is an honor to meet you, Your Holiness. Yellowhead. Yellowhead. I would like to learn about the world you come from. For example, where is Paris, France, and what's the Molotov cocktail, and who's Jack the Ripper? He says you put them on your feet to cut meat. No, you put them on your feet to dance on ice. You have to leave Tibet, Konton. Your life is a great risk. I made arrangements to get you out. How can I help people if I run away from them? If you can imagine a hidden place, rich with all the strange beauty of your nighttime dreams, then you know where I am. Brad Pitt. 7 years in Tibet.